Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro. Vamos então aos destaques de hoje. Mãe e filho morrem num acidente na BR-290, próximo ao acesso às Charqueadas. O carro onde estavam as vítimas bateu de frente com um caminhão. Golpe no tráfico. A polícia prende carros e casas de luxo que serviam como lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A Prefeitura de Porto Alegre convoca funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família a retomarem as atividades hoje. A população está em dúvida na hora de buscar atendimento. Escola de Alvorada volta às aulas mesmo sem luz. O colégio, acreditem, teve fios de energia roubados. Foram 3 ataques em apenas uma semana. E ainda, um baile galvério, um CTG lá nos Estados Unidos. A colega Luciane Coleman acompanhou. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. A Prefeitura de Porto Alegre convocou os funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família a retomarem essas atividades hoje. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas uma unidade ficou fechada e houve restrição no atendimento de outras 2. Mas a população está em dúvida na hora de buscar atendimento. Neste posto de saúde, na zona sul de Porto Alegre, quem buscou atendimento ainda estava em dúvida. Ele não sabe, se vão atender. Não temos muita informação sobre o que vai acontecer. Maria chegou às 6 horas da manhã. Queria garantir um médico para a mãe. Toda a família é atendida no posto da Vila Cruzeiro do Sul. A gente não tem para onde ir nem o que fazer, sabe? A gente depende daqui, 5.000 pacientes são atendidos nesta outra unidade de estratégia de saúde da família. O posto restringiu os atendimentos durante a mobilização dos trabalhadores nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores. Mas hoje abriu as portas normalmente. A gente está sempre proporcionando para a comunidade um serviço da mais alto nível, da mais alta qualidade. A comunidade, que mantém uma relação de confiança com as equipes, tem receio do que pode acontecer com os trabalhadores. Nós somos bem atendidos, bem acolhidos, é um ciclo familiar, Sempre fui muito bem atendida, já tive doenças graves, fui muito bem tratada aqui pelo posto. No último dia 12, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Prefeitura vai ter que fechar o órgão e demitir todos os 1.840 concursados, entre médicos, enfermeiros e agentes comunitários. Dos 140 postos de saúde da capital, mais da metade são administrados pelo IMESF. O Sindsaúde ainda não conseguiu garantir a abertura de uma possível negociação com a Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Através do Diário Oficial do município, os profissionais do IMESF foram convocados para o retorno às atividades. A Prefeitura disse que vai descontar os dias não trabalhados e também aplicar advertências. Em caso de descumprimento, demissão por justa causa. Nós não vamos tratar os usuários do SUS como gado, como está sendo tratado pelos servidores do IMESF. Nós trabalhamos com pessoas, a gente não lida com animais, Então é muito importante que a gente mantenha o respeito sempre. A situação está bem difícil entre esses servidores e a Prefeitura. Mas a gente quer saber como é que está a situação aí na sua região, no seu bairro. Tem problemas hoje nos postos de saúde ou nos últimos dias? Entre na nossa página do Facebook e faça o seu comentário que em seguida eu leio no SBT-RS Oficial. Muito bem, agora 11 horas e 39 minutos e a gente vai mostrar daqui a pouco a apreensão de carros importados, casas de luxo. Novo Hamburgo, Campo Bom ali no Vale dos Sinos e até uma mansão de verão lá em Garopaba, em Santa Catarina. Luxo que não acaba mais. Esse foi o resultado de uma grande operação contra traficantes agora de manhã. No total, a polícia apreendeu mais de 7 milhões de reais em bens. 7 milhões de reais. Já já eu te conto os detalhes. 11h40 agora. A falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. É completa. Por
isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 para o meio-dia e a gente vai mostrar daqui a pouco porque a polícia apreendeu hoje R$1,5 milhão em bens do tráfico de drogas, entre eles 7 carros de luxo. Essa é a segunda fase de uma operação contra uma quadrilha aqui no Rio Grande do Sul com ramificação em outros estados. Aliás, pelo que se sabe, a maior quadrilha, inclusive, de tráfico de drogas. Desde o início da investigação, R$7 milhões em objetos e até imóveis foram apreendidos. Então vejam só do volume que nós estamos falando, 7 milhões desde o início da operação, casas de luxo, casa inclusive no famoso balneário em Santa Catarina, em Garopaba. Pois a gente não faz ideia que isso aconteça, mas acontece sim, essa é a realidade. Vejam só o lucro, chamar de lucro, que o consumo de drogas, ele acaba dando para as quadrilhas, a chegar ao ponto de R$7 milhões, enquanto que seu vizinho, seu filho, seu familiar corre atrás de drogas, fica viciado, estraga com a vida dele e de toda a família, pois os criminosos estão com os bolsos cheios de dinheiro, de perna para cima na praia, em Garopaba, que é uma praia espetacular, em uma mansão, carros de luxo, aproveitando a vida numa boa. Enquanto que o cidadão, o jovem, está ali viciado na droga, sem lugar para conseguir se livrar desse vício e por aí vai. Por isso, importante essa apreensão que aconteceu e vem acontecendo, a operação que aconteceu agora de manhã, feita pela polícia, aqui na região do Vale dos Sinos. Vejam só a ramificação, uma das maiores quadrilhas, e era esse o objetivo, entrar direto na questão financeira, porque é assim que a polícia consegue segurar a ação das quadrilhas. Olha aí os carros, carros de luxo, carro de primeira linha. Em seguida a gente traz outras informações. E daqui a pouco a gente vai falar também da de Alvorada, uma escola que retomou as aulas hoje, mesmo sem energia elétrica. Olhem só, prestem atenção no que a gente está vendo. Isso é uma escola, gente. O prédio foi atacado já 3 vezes em uma semana. Vocês acreditam nisso? Primeiro, a escola ficou, uma parte da escola sem luz. Foi na biblioteca e numa sala de aula. No dia seguinte, a parte de refeitório. Dias depois. E agora ontem, de domingo para segunda, eles deixaram a escola toda sem energia. Os professores tiveram que fazer o maior esforço para que as crianças não ficassem sem comida, porque não tinha luz, não tinha energia nessa escola. Mas hoje, retomaram as aulas, ontem foram canceladas e a polícia está atrás de quem? Se foi 1, 2, 3, 4, 5. Quem foram esses criminosos que 3 vezes em uma semana invadiram essa escola e fizeram o que fizeram, a maior bagunça. 11h48 agora. Temperatura agradável de primavera, 21 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Lá em Tramandaí, vamos até o litoral norte do estado. Olha só, belíssima imagem ao vivo. Aí a praia de Tramandaí, a gente vê a plataforma. Acho que aí chega a ser mais a parte ao sul da cidade de Tramandaí. Tem sol, a temperatura é de 20 graus no litoral. De vez em quando a gente vê o pessoal passando, caminhando e aproveitando. Agora 11h48, faltando 12 minutos para o meio-dia. Como é que vai ficar o tempo? Hoje à tarde, André, vai chover ou não vai chover? Não vai chover, porque o sol predomina com maior aquecimento aqui na fronteira com a Argentina, ou seja, ao norte do Rio Grande do Sul, mais ao oeste, ou seja, toda essa parte aqui de Uruguaiana, olha só, 26 graus em Uruguaiana, Santa Rosa 27 graus, então toda a metade norte e também um pouco do oeste do estado, as temperaturas mais altas. Mas não chega a passar aí de 25, 26 graus.
Na metade leste, né? Ou seja, o leste aqui do estado, a temperatura sobe menos. E não deve variar muito, passa muito pouco de 22 graus. Olha só, 22 em Novo Hamburgo, 20 em Caxias do Sul, na Serra, em Santa Maria, região central, 22 em Pelotas, mais ao sul, 19 graus. E amanhã a gente vai ter, na quarta-feira, um dia típico de primavera, viu? Em praticamente todo o estado, com grande amplitude térmica, ou seja, no amanhecer, temperatura de 10 graus, ou seja, vai sair de casa cedinho, tem que botar o casaco. E à tarde as máximas vão ficar acima de 26 graus na metade oeste do estado. A gente já vê em Uruguaiana, a temperatura já está subindo. Então, aqui no estado, como é primavera, é bom a gente sair de casa com casaco, mas estar preparado para o calor. Rapidamente, aqui em Porto Alegre, hoje a gente vê que a temperatura não passa de 22 graus, no amanhecer hoje já fez 10 graus. Amanhã vai ficar em 23, na quinta 22, na sexta-feira 19 graus. Dias típicos de primavera. No final de semana tem uma previsão de temperatura subindo, mais elevada, mas aí amanhã a gente atualiza com todas as informações. Agora, faltando 10 para o meio-dia, vamos ao giro de notícias da redação. Mãe e filho morreram num acidente entre carro e caminhão e também um ônibus. Foram 3 veículos hoje de manhã na BR-290 em Eldorado do Sul. Direto da redação, o Guilherme Ronquete tem os detalhes. Guilherme, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, esse HB20 Prata tentou fazer uma ultrapassagem de um caminhão na BR-290, já no trecho aqui de Eldorado do Sul, e não venceu essa ultrapassagem. Acabou batendo de frente em um caminhão cegonheiro que transportava carros em direção à Uruguaiana. O que aconteceu, André? Os 2 ocupantes, aliás, os 2 que estavam na frente, né? 2 ocupantes desse HB20 que estavam na frente morreram na hora. Uma mulher de 60 anos e o filho dela de 28 anos. Uma tristeza, André, uma tristeza porque uma passageira que estava possivelmente no banco de trás desse automóvel, ela também ficou ferida gravemente e foi encaminhada para atendimento médico na região. O acidente aconteceu nessa manhã, como eu disse, por uma ultrapassagem em que o condutor não conseguiu vencer o caminhão que estava à sua frente e acabou batendo de frente nesse outro caminhão que vinha no sentido contrário. O HB20 vinha em direção a Porto Alegre e o caminhão cegonheiro seguia em direção ao interior do estado, transportava carros em direção à Uruguaiana. Diga, André. A dúvida, essa mãe e filho que morreram estavam no carro cinza ali. Sim, nesse carro prata que acabou eles batendo que fizeram a de frente. ultrapassagem. Exatamente, eles fizeram a ultrapassagem. O relato do motorista de um ônibus que vinha atrás desse HB20 Prata dá conta de que esse veículo tentou ultrapassar o caminhão que estava à frente, não venceu essa ultrapassagem e aí bateu de frente no cegonheiro que vinha no sentido contrário. Eu vou querer só voltar na imagem ali, para a gente observar, Guilherme, que a gente consegue fazer diversas análises. Logo em seguida vai começar a imagem, eu quero parar bem no momento que a gente vê a largura da pista, independente, não vamos agora, a gente lamenta aí as 2 mortes, mas é bom a gente fazer uma análise. Logo em seguida que passa o caminhão, a gente consegue ver a largura. Essa é uma BR-290. Isso aí. É uma das estradas mais importantes do estado. Para ali a imagem. Volta se der um pouquinho. Era um local que era permitido ultrapassagem. Sim. Mas vejam só como é estreito. Isso é uma pista de vai e vem. Possivelmente esse carro tentou ultrapassar e ele não conseguiu. Aí o que faz numa hora dessas? Ou o motorista tem que ter aquela acessibilidade, diminui a velocidade e tenta voltar, porque o caminhão é mais difícil, o caminhão ali cegonha, talvez nem tenha visto o carro. A gente pode observar, gente, é muito estreito. Essa é uma das rodovias que deveria já ter duplicação aqui no Rio Grande do Sul. Era uma região local onde poderia ter a ultrapassagem, mas um caminhão desses com uma velocidade. Outro detalhe importante, não estou querendo aqui dizer que foi esse o caso, mas nós não temos radares móveis nas rodovias. Esse final de semana, quem pegou a estrada e pôde observar, as pessoas não respeitam. Não respeitam. Então, não sei que velocidade estaria algum outro caminhão ali, que ele tentou fazer ultrapassagens, são apenas suposições, mas ele não venceu a ultrapassagem. Vale lembrar, uma hora André, dessas fazer o quê? Vale lembrar também, André, que esse trecho também já deveria ter sido concluída a duplicação. A gente vê ali na região de Butiá, Arroio dos Ratos, esqueletos de viadutos que já estão construídos, que deveriam cruzar essas cidades, mas que estão somente no esqueleto, porque a rodovia duplicada, outra pista, não foi sequer construída. A BR-116, recentemente a gente teve alguns trechos liberados agora pelo presidente Jair Bolsonaro, mas já era para ela estar pronta
ela há muito tempo em direção ao sul do estado. E a 290 também. Elas foram anunciadas juntas lá em 2010, quando o ex-presidente Lula esteve aqui no Rio Grande do Sul. Essas duas rodovias deveriam estar já prontas há muito tempo e duplicadas há muito tempo. Essa é uma rota também de argentinos, André, por onde os argentinos chegam aqui no Rio Grande do Sul ou vão para Santa Catarina na época de veraneio, quando o movimento se intensifica. O trânsito de caminhões e carros é muito intenso nessa estrada, eu já passei por ali algumas vezes, até de moto, e inclusive pensei que não volto mais de moto, porque os caminhões passam muito próximo e uma velocidade bem elevada. Guilherme, essa estrada, só para o pessoal compreender, porque a gente fala muito na BR-290 Freeway, porque é uma estrada que ela vem pelo Rio Grande do Sul, a BR-290, e ela segue depois no sentido leste-oeste. Esse trecho é exatamente... ela é considerada a rodovia que divide o Rio Grande do Sul entre metade norte e a metade sul. Então esse trecho ele é muito importante, sim, como disse o Guilherme, porque todos os irmãos que vêm da Argentina, que vêm do Uruguai, da região oeste do estado, eles usam essa rodovia para chegar à capital. A produção ela é escoada através dessa rodovia, ou seja, praticamente caminhão que circula por ali e os carros e motos no meio disso tudo. Então, assim, o risco, o perigo, ele é muito grande. Hoje é um dia de sol, mas dia de chuva, à noite. A pintura a gente vê aí, ela não tá lá grande coisa. Pô, até em algumas situações está pior em alguns trechos, mas nesse trecho a gente vê que ela está com algumas falhas. O trecho de São Gabriel é um dos trechos que está em pior estado na 290, lá mais para a região central do estado. Agora, tu vê que o acostamento também não é grande coisa. Quer dizer, essa é a condição da nossa rodovia. Por isso, o nosso pedido, numa ultrapassagem como essa, tenha muita segurança para não acontecer o que aconteceu com essas duas mortes aí. Daqui a pouco mais a gente atualiza o estado de saúde dessa passageira que ficou ferida, André. Tá certo. Até já. Obrigado, Guilherme Ronquete. Agora, 11h56. O Rio Grande do Sul teve um representante no prêmio mais importante do futebol mundial. Isso aconteceu ontem e eu quero chamar a Débora de Oliveira para dar essa boa notícia. Ô, André! Toda colorida, com as cores da primavera, é uma flor que está entrando aqui no estúdio. Muito obrigada. Isso é o príncipe, eu não canso de dizer, gente. E eu vou te dizer que ele não é só gaúcho, André. Não é só gaúcho? Não. Ele é hamburguense, meu conterrâneo, né, André? Tinha que ser melhor do mundo. Olha ele aí, o goleiro Alisson, formado na base do Internacional, foi eleito ontem pela FIFA. Que bacana, hein? No prêmio The Best, né? O melhor. Ele que é titular do Liverpool, foi campeão da Liga dos Campeões, é titular da seleção brasileira. Um grande orgulho para todos nós aqui, por toda a sua história construída aqui, próximo a nós, né? A gente vê tantos ídolos que são distantes, né? Que as crianças idealizam e que eles estão tão longe, né? Do nosso alcance. E o Alisson não, é um exemplo nosso aqui, de pessoa próxima a nós, que conseguiu atingir aí esse objetivo máximo na carreira de qualquer atleta, que é ser condecorado, né, com esse prêmio de melhor jogador da sua posição. No caso dele como goleiro, eu acho que realmente é um prêmio para todos nós que sonhamos e queremos realizar. Parabéns a ele. E eu sou adotado pelo Vale, né? Eu sou natural de Porto Alegre, mas eu sou do Vale e fico muito feliz porque, olha... O pessoal te ama lá no Vale dos Sinos, André. Onde eu vou agora, todo mundo diz, agora o André tá lá contigo, né? Todo mundo te ama no Vale dos Sinos, André. Que bom. Mas fico bem feliz que Novo Hamburgo, né, tem esse reconhecimento, porque é logicamente que isso, naturalmente, a partir do momento que ele recebe essa homenagem, né, também é um reconhecimento às raízes ao Vale dos Sinos. É verdade. Ó, eu quero te dizer, tu me chamou de flor, né? Que eu tô aqui toda hoje de lilás, colorida. Eu quero saber onde é que anda Jeremias Werneck, porque eu fiquei sabendo que ele tá passeando por um jardim. Ah, é? Cadê o Jeremias? Débora, André Rara, hoje o campinho vai estar assim, ó, florido. A gente veio numa floricultura mostrar o desabrochar das flores. E aqui a gente vai contar também como o Grêmio e o Inter podem desabrochar na temporada, plantando as sementinhas agora para colher algo legal ali na frente. Fica ligado. Olha, se não é um mágico, surgiu ali no meio das flores. Em meio aquelas flores que se chamam rabo de galo. Aquelas flores ali são os rabos de galo, olha que bonitas. Ele estava ali plantando, estava pegando umas flores, estava molhando, eu quero dizer que eu não ganhei um botão de rosa. Tem o André de Príncipe, tem o Jeremias
gosto de Shrek, ogro, entendeu? Porque ele não me trouxe fala assim, uma margaridinha lá daquele Mas jardim. já é uma flor, por isso que não precisa. Ó, e hoje tem convidado especial Opa. no Campinho. Ele é jogador do Grêmio atual. Está no elenco agora, Vai André. tá aqui? Eu vou dar umas pistas, tá? Ah. Ele joga numa posição que tem uma concorrência e tanto. Ele é recém-chegado. Recém-chegado, chegou faz pouco. Ele já foi até modelo. Modelo aqui, ó. Gisele Bündchen, do Grêmio. Muito bem, então E daqui a já pouquinho ele vai fez estar aqui. 2 gols desde que chegou. Inclusive, ele já chegou aqui, ele já está aqui. Tá bom. E como ele vem, eu vou dar presente. Poxa vida, a gente vai ficar esperando. Daqui a pouquinho, então, a Débora volta com a gente para todas essas surpresas, né? No Campinho, no SBT Esporte. Atenção, agora meio-dia em ponto, teve apreensão de carros importados, casas de luxo. Isso tudo lá em Novo Hamburgo, também em Campo Bom, região do Vale dos Sinos. Uma mansão foi apreendida em Garopaba, Santa Catarina. Esse é o resultado de uma grande operação, importante operação, inclusive contra traficantes, que aconteceu a operação agora de manhã. No total, a polícia prendeu mais de 7 milhões de reais. Ao vivo, o colega Marcelo Chemali tem outras informações. Marcelo Chemali. Olá, boa tarde, André Har. Boa tarde para quem acompanha o SBT Rio Grande. A nossa equipe está aqui na sede do DENARC, na zona norte aqui da capital gaúcha. E vamos falar sobre essa operação, Operação Borgata, fase 2. Operação que visou essencialmente a lavagem de dinheiro dessa facção criminosa. Aqui ao meu lado, o delegado Adriano Nonenmacher, que coordena essa delegacia especializada. Delegado, essa é uma facção que atua há bastante tempo no tráfico, no crime organizado no Estado, a envergadura desses bandidos, inclusive com líderes em penitenciárias federais, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Isso. Nós fizemos a segunda fase da Operação Borgata hoje. A primeira fase foi no dia 28 de junho, onde lá já nós tínhamos sequestrado cerca de 5 milhões de reais em bens móveis e veículos, algumas contas bancárias na primeira fase. Nessa segunda fase hoje, continuou a investigação com algumas provas angariadas na primeira fase e conseguimos também hoje sequestrar cerca de 2 milhões de reais em imóveis de luxo, alguns veículos, como vocês puderam ver, e identificar mais pessoas aí envolvidas nesse esquema. Esse esquema, a lavagem, a transformação desse dinheiro do crime em dinheiro lícito era através da compra desses imóveis de luxo, de carros de luxo, mas uma rede de pessoas ligadas a essa facção que serviam como laranjas, né, desse esquema todo. Quantas pessoas foram identificadas, contas bancárias também rastreadas por vocês? Isso, durante a fase 1 e a fase 2, e já desde o início da investigação, que começamos em janeiro de 2019, verificamos aí cerca de 16 pessoas identificadas, tanto na fase 1 quanto na fase 2. Então eles fazem essa ocultação, essa dissimulação desse dinheiro espúrio, espraiando, digamos assim, esses lucros obtidos com o tráfico internacional e a distribuição interna aqui no Rio Grande do Sul, através de laranjas, não só familiares, mas também amigos, realizando aí contratos fraudulentos, simulações, doações falsas, transferências de imóveis, de veículo, né? Uma sucessão de atos para que se afaste, né, da origem espúria. E essa facção, sediada no Vale dos Sinos, sabe muito bem fazer isso. Um dos imóveis que chamou a atenção foi uma mansão em Garopaba, né, que servia como casa de veraneio de um dos líderes da facção e que estava no nome de uma jovem que mora na zona leste aqui da capital, que não tem o perfil, digamos assim, social para ter um imóvel daquele porte, né, delegado? Sim, o inquérito, as provas são bem robustas, né, usando aí as ferramentas que nós temos, provas documentais, análises telemáticas, né, conseguimos comprovar que esses laranjas não têm uma capacidade econômica para ter todos esses bens, né, tanto os imóveis quanto os veículos, né. Então, ficou agora, no final da investigação, fica um pouco cristalino, né. Então, nos interrogatórios agora, nos próximos dias, vamos verificar com cada um se tem renda para isso. Nós temos provas contundentes que não. Tem um chamado do estúdio lá do meu colega André Har, uma pergunta, uma questão. André, o espaço é teu. Tá bem. Não, Marcelo, eu acho que é muito importante, e isso o SBT faz um papel fundamental nesse momento, a partir do momento que a gente mostra isso que aconteceu agora de manhã. Por quê? Eu disse há pouco, Marcelo, esse digamos assim, é a revelação, né,
do que acontece no dia a dia. Mais que isso, eu estou tentando buscar palavras para mostrar que o que a gente está vendo, essa riqueza toda da bandidagem, da criminalidade, o lado inverso disso é o que a gente vive nas ruas. É o assalto, é a pessoa drogada, é aquele jovem que está tentando buscar um emprego e está viciado em drogas, que vai assaltar para conseguir manter o vício. O outro lado da criminalidade está aí. Carros de luxo, mansões, uma rica de uma poupança, quer dizer, e é por isso que a gente mostra. A gente não mostra só aquele lado do cidadão que está lá viciado em drogas, mas o outro lado da criminalidade é esse aí. Por isso é importante essa operação para terminar com uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas aqui do estado, Marcelo. Exatamente isso, André. Eu vou repassar aqui para o delegado Adriano Nonemacher. O André faz essa relação entre a violência que o cidadão comum enfrenta no dia a dia, né, e aquela questão da dependência das drogas, que afeta muitas famílias, e o outro lado do crime organizado, que é essa ostentação, esse luxo, e que alimenta a violência de uma maneira bastante contundente. Inclusive, essa facção, né, delegado, teve fuzis apreendidos em Novo Hamburgo recentemente, em Santa Cruz do Sul, há 1 ano e meio atrás, também um grande carregamento de fuzis. Quer dizer, é uma facção poderosa, e que o caminho da polícia para tentar desarticular esse poder todo é atingir a espinha financeira deles, né? Correto. Digamos que é um ciclo vicioso, né? Ou um elo de uma grande corrente. O tráfico, a distribuição que essa facção faz no Rio Grande do Sul, os lucros obtidos, né, não são só para adquirir bens imóveis ou móveis para a sua ostentação, para o seu deleite, mas também é um dinheiro que circula, né, que volta para o mercado negro para também adquirir drogas, armas de fora, né, de fora do país inclusive, e trazer para cá. Então digamos que é um ciclo vicioso, né? Claro que tem os bens móveis e imóveis para deleite próprio, né, ocultando através de laranjas, mas também esse dinheiro acaba também retornando e financiando tudo isso que a gente vê aí, às vezes uma escalada de violência com um grande derrame de armamento e drogas no estado. Agora, quase 7 milhões de bens apreendidos, delegado. Uma das residências é uma mansão no centro de Garopaba, uma praia valorizada, e uma facção que está... Exatamente, André. Temos imagens aí dessa mansão em Garopaba, e uma facção que está desde os anos 90 em atuação no crime organizado. O que a polícia pode falar das ramificações fora do território gaúcho dessa facção? Eles já têm conexões em outros estados, fora do país, para ter todo esse poderio econômico e bélico que eles acabam ostentando, e que desafia as autoridades justamente quando há realmente uma grande operação como essa. É, de certa maneira, uma vitória do Estado, né? Sim, uma vitória do Estado, das polícias, da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, do próprio DENARC, né? Atuando no topo dessa pirâmide, atuando em cima da cúpula, né? Para tentar fazer o desmantelamento financeiro, que, como eu falei antes, acaba cortando um pouco desse ciclo vicioso e fazendo com que o dinheiro retorne para o financiamento de drogas e armas retornarem ao estado do Rio Grande do Sul. Claro que eles têm ligações com outras facções que atuam no território nacional, inclusive no controle logístico da entrada de droga nas fronteiras, né? Então, isso é um trabalho incessante, não só das polícias do Rio Grande do Sul, mas também vai ter que ser a nível nacional. Para a gente encerrar aqui, André, conversava antes com o delegado Adriano, em razão da medida provisória do atual presidente Jair Bolsonaro, existe a possibilidade de agilizar esse uso desses bens, desses imóveis, a serviço do Estado. Isso, de certa maneira, dá mais robustez de provas e dos inquéritos, para que o próprio Estado, que tira esse dinheiro das mãos dos criminosos, possa usá-lo para combater o crime. Isso, já desde a lei de drogas, essas políticas criminais estão sendo inseridas nas inovações legislativas, né? Inclusive temos um decreto estadual também possibilitando que esse dinheiro retorne depois para a Polícia Civil, para o Estado e diretamente para a Polícia Civil, né? Que daqui a alguns anos, quando começar o trânsito em julgado aí desses processos, o uso provisório já conseguimos fazer de veículos, né? Mas depois que começar a ser leiloado esses imóveis aí, com certeza vai ser um acréscimo de investimentos para a Polícia Civil. Agradeço então aqui o delegado Adriano Nonemacher. Mais alguma questão aí, André? Não, eu acho que é isso aí. Eu acho muito importante transitar em julgado, ou seja, terminar logo o processo, pegar e vender e aplicar esse dinheiro em escolas. Daqui a pouco a gente vai falar de uma escola, por exemplo, que hoje estava com aula sem energia elétrica, e não tem dinheiro para comprar fio.
né? Fora tantos outros problemas que a gente tem. Pega esse dinheiro do tráfico, pega as armas, que são armas poderosas, passa para a polícia. É isso aí que tem que acontecer mesmo, Marcelo. Exatamente. Essa é a estratégia desde que a criação e a delegacia de lavagem de dinheiro do DENAR, que ela serviu como um embrião, né, para toda a operacionalidade da Polícia Civil. Depois foi criada a delegacia de lavagem especializada que fica lá no Palácio da Polícia, ou seja, é a inteligência a serviço aí do combate ao crime organizado, justamente fazendo com que esse dinheiro de alguma forma retorne em prol da sociedade, André. Abraço ao delegado Nonemacher, obrigado a ti, Marcelo Chemali, com as informações dessa operação de hoje de manhã. Agora, 12:09, quero falar de uma escola, a Escola Stella Maris, que teve os fios de energia roubados. É inacreditável, né? Mas é a nossa realidade. Isso aqui em Alvorada, na região metropolitana, pois essa escola retomou hoje as aulas, mesmo sem luz. Foram 3 ataques, gente. 3 em apenas uma semana. Acreditam nisso? Os detalhes na tela. Bendito sol que apareceu para os alunos e professores. Está bem complicado, porque, como vocês podem perceber, a falta de luz acaba atrapalhando muito. A aula, quase às escuras, foi emergencial. A secretaria ordenou que tivesse aula, porque os alunos não podem ser prejudicados, apesar das dificuldades. Mesmo assim, houve prejuízo até nas refeições. O almoço foi substituído por lanche. Tudo por causa do furto de fios da instalação elétrica, que aconteceu no último fim de semana. É difícil calcular quantas grades tem nessa escola. E a ordem é bem clara. Saiu da sala de aula, trancou a porta. Só que, para os criminosos que atuam de madrugada, isso não é obstáculo. A escola fica no bairro Stella Maris, onde vive uma população em situação de risco social. Não é a primeira vez que o prédio é alvo dos vândalos. Eles já furtaram merenda e objetos. A gente se sente um pouco inseguro e, sabe, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Quando a gente está vindo para a escola ou quando a gente está na escola, então é bem difícil. A Secretaria de Educação já vistoriou o local, mas não há previsão concreta de conserto a curto prazo. Sentimento de tristeza, de revolta, porque nós estamos aqui prestando um trabalho e serviço para as crianças, para os alunos, que a continuação é a sociedade, né? Para tentar aumentar a segurança, a direção já investiu na instalação de câmeras de monitoramento. Mas até elas foram roubadas em outro assalto. Gente, a gente olhando é inacreditável, né? É inacreditável, mas é a nossa realidade. Em uma semana, foram 3 ataques. Aí no primeiro ataque que aconteceu na segunda-feira passada, eu tenho aqui os detalhes, foi no dia 16. Salas de aula e biblioteca sem luz. Aí os professores se mobilizaram, deram um jeitinho. Aí o que aconteceu no dia 21 de setembro? 16 foi segunda, foi 16, dia 21 acho que foi no sábado. No sábado o que fizeram? Foram lá e entraram novamente. E aí ficou sem luz o quê? A parte da cozinha e o refeitório. Mobilização dos professores. Por que mobilização dos professores? Se o refeitório, onde tinha freezer, tinha comida ali dentro, tiveram que pegar e levar para um outro lugar. Tiveram que fazer uma grande operação. Aí acharam que estava tudo tranquilo. Segunda-feira as aulas vão recomeçar tranquilamente aqui na Escola Maris em Alvorada. Aí o que acontece de domingo para segunda, 00:20? Vai lá, não se sabe se 1, se 2, se 3, se 4 ou 5. Pegou o que sobrou, ficou toda a escola sem luz. Toda a escola sem luz. E aí, para se reorganizar, ontem não teve aula. Mas hoje, sim, corajosamente, professores e alunos compareceram às aulas e que bom que eles estejam dentro da sala de aula. Com essa luz toda que a gente tem aí, com esse sol de primavera, está ajudando bastante esses professores. Agora, as perguntas. Aonde que tem imagem dessas pessoas ou dessa pessoa que entrou na escola? Não se tem, não tem câmeras de segurança. Mas onde é que está a polícia que faz a segurança nas escolas? A polícia disse, a Brigada Militar, nós fazemos de dia, de manhã, de tarde e até de noite, mas não de madrugada. E os ataques, pelo que se sabe, aconteceram de madrugada. Aí a Secretaria de Educação está vendo a possibilidade, então, de também, durante a madrugada, a Brigada Militar ir para lá e fazer a segurança lá na escola. E assim vai. Agora, a pergunta, a principal, quando é que vão resolver a situação? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Agora, a Brigada Militar já disse, e a própria Polícia Civil, quem comprou esses fios, que provavelmente, segundo a própria polícia, isso é usado para quê? Para comprar drogas.
Eles pegam esses fios de cobre muitas vezes, e levam aonde? Em ferro velho. Então, por isso que agora a polícia está de olho em quem comprou essa mercadoria. Porque, peraí só um pouquinho, tu é experiente, tu é dono de um ferro velho, aparece um cidadão ali com um monte de fiozinho, tu não vai desconfiar daqueles fios? É claro que sim. Ou então que chega com o fio já derretido, muitos fazem isso. Eles pegam os fios, eles derretem e aí eles levam já prontinho para vender. E o cara compra baratinho e depois revende e ganha um bom troco. E é isso que a polícia quer descobrir, se de fato foi algum ferro velho ou algum outro comércio que comprou. Mas a polícia está de olho. Enquanto isso, caros alunos, pais e professores da Stella Maris em Alvorada, que bom que vocês voltaram às aulas hoje e a gente sabe que essa é uma situação bastante difícil, sim, mas coragem, gurizada, as coisas podem melhorar. E começa por aí, voltando sem energia elétrica, estudando e se dedicando. Vão fazer diferente. Certamente vocês não vão fazer o que esse 1, 2 ou 3 fizeram. Essa molecagem, esse desrespeito com vocês. Vocês estão estudando para mudar a história. Muito bem, seguimos adiante. Agora, 12h15. Outro assunto envolvendo sala de aula. O Sindicato dos Professores está denunciando. O governo gaúcho quer fechar 5.000 turmas das escolas estaduais até o final do mandato. Com isso, as salas de aula vão ficar ainda mais lotadas de alunos. Qual vai ser o resultado disso? Os detalhes na tela. A informação foi divulgada hoje durante uma reunião com a presença também de outros sindicatos. Eles se uniram para repudiar o tratamento dado pelo governo aos professores e servidores estaduais. Conforme o CEPERS, o objetivo da Secretaria de Educação é fazer com que, até o fim do ano, 2.000 salas de aula fiquem como esta, vazias. E o plano do governo é fechar 5.000 turmas ao todo. Esta escola de ensino médio da zona norte da capital já foi comunicada que vai ter menos turmas. Veio por e-mail dizendo que nós temos que fechar uma turma de cada série. Isso quer dizer fechar uma turma do primeiro ano, uma turma do segundo ano, uma turma do terceiro ano. Isso fechar é redistribuir os alunos nas turmas que ficarem e liberar a carga horária de professor. A opção é remanejar alunos para outras turmas. Salas que hoje têm em média 28 alunos podem chegar a ter 35, o que não agrada nada aos profissionais de educação. Completamente desastrosa, né? Uma vez que os alunos nessa faixa de idade, eles têm a pertença ao grupo, né? E uma vez que tu tira eles do grupo ao qual eles já estão ambientados, eles vão sofrer, do seu ponto de vista psicológico, né, de aprendizagem. O CEPERS informou também que há previsão da implantação de turno único em 480 escolas. Tudo em nome da economia. Quando tu fala na educação como um gasto, quando tu pensa na educação como um gasto, é um problema. Porque quem não enxergar a educação como investimento nunca dará a importância real que a educação deveria ter. Só quero fazer uma correção, eu falei que a denúncia foi hoje, não foi ontem. Mas não muda, porque a situação pode ficar bastante preocupante dentro da sala de aula. Antes de um breve comentário, eu quero chamar sua atenção para isso, que a Secretaria de Educação afirmou que não há nenhum estudo sobre fechamento de turmas neste momento. Que não vai fazer muita diferença hoje, depois de amanhã, ano que vem. Né? Que isso só vai ser avaliado no final do período letivo, de acordo com a demanda de cada região. Ou seja, dá para a gente concluir que ainda esse ano não deve mudar. Mas já para o ano que vem se preparem, porque pode ter novidade. Aí a pergunta, mas André, pode 35 alunos em sala de aula? Pode. De acordo com determinação, que vem até da Comissão do Senado, a Comissão de Educação do Senado, são 35 alunos. Nesta fase, né, que eles estão maiores, pode até 35 alunos. Nas fases iniciais, o número é um pouco menor. Ah, mas é difícil o professor atender todo mundo? Sim, é difícil, mas o que é melhor? Um professor atender 35? Ou os alunos ficarem sem aula, como tem muita sala de aula aí, sem professor? Falta professor de matemática, falta professor de geografia e por aí vai. Então, assim, não é o mundo ideal, óbvio que não. O ideal, 25 alunos por sala de aula, para que o professor possa dar atenção. Mas, infelizmente, gente, com o rombo financeiro que vive o Estado, o governo tenta achar uma alternativa para não deixar essas crianças fora da sala de aula. Eu entendo os professores perfeitamente.
Agora, eu entendo também que a gente cobra alternativas, essa é uma delas. Então, a gente precisa também dar um pouco de crédito, porque o que é melhor? Uma sala de aula cheia? O que vocês preferem? Sala de aula cheia de alunos ou os alunos transitando por aí sem ter o que fazer? Esta é a dúvida. Muito bem, a gente volta à redação. O colega Guilherme Ronquete tem os detalhes sobre esse acidente que aconteceu hoje de manhã, onde mãe e filho morreram e tem uma pessoa que ficou ferida, não é, Guilherme? Exatamente, André. As últimas informações são de que essa terceira pessoa é uma mulher. Ela foi encaminhada em estado grave para atendimento médico. A gente só não tem ainda a confirmação se ela veio para Porto Alegre, para o HPS, ou foi encaminhada lá para Charqueadas. O fato é o seguinte, o acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã, envolveu esse HB20 Prata que tentou fazer a ultrapassagem de um caminhão. Não conseguiu vencer a ultrapassagem em um local permitido da BR-290 em Eldorado do Sul e bateu de frente em um caminhão cegonheiro. Neste momento, André, os veículos ainda estão no local. As equipes de resgate, Polícia Rodoviária Federal e também outras equipes, Corpo de Bombeiros, estão no local para tentar remover esses veículos que ainda estão sobre a pista ou, no caso do caminhão cegonheiro, tombado na lateral da BR-290, naquele trecho ali de Eldorado do Sul, já próximo ao acesso às Charqueadas. Imagina tirar os carros daí de dentro, né? Porque o caminhão foi para acostamento. Sim. Tu não tem como botar o caminhão carregado de volta para a pista. Sim. Né? Então tem que ser retirado carro por carro. Provavelmente vão ter que chamar uma máquina super pesada que possa retirar veículo por veículo. Agora, principalmente aqueles que estão na parte de cima ali do caminhão, né? Exato. Agora tem uma outra coisa importante. Em alguns trechos hoje de manhã teve neblina. Neste caso, né, não estou querendo justificar nada, mas nesse caso até é bom ter um caminhão na frente, porque o caminhão é o que eu digo, ele vai limpando a pista. Em dia de chuva, Guilherme, eu sempre fico atrás de caminhão porque eu sei que eu vou ser protegido. O caminhão ele passa, ele vai eliminando, tem água acumulada, ele vai eliminando. Mantenha a tua paciência e velocidade, pelo menos a gente está em segurança, porque uma ultrapassagem nessas condições de rodovia, infelizmente, essa tragédia com a morte desta mãe e desse filho. É que às vezes a gente até fica inseguro porque ela estava andando entre o caminhão e um ônibus, num carro pequeno. Então, às vezes, a gente quer ultrapassar porque não se sente confortável estando em um carro pequeno entre dois veículos grandes na estrada. Mas aí o que é uma alternativa para quem está nessa situação? Busca um acostamento em condições, porque ali estava mais ou menos. Busque o acostamento, dá uma paradinha, descansa um pouco, era de manhã, dá uma parada, ficar conversando para deixar os ônibus seguirem. Essa é a situação, Guilherme, que não adianta. As nossas estradas são assim aqui no estado. Vale lembrar, André, péssimas condições. Esse HB20 ele tinha placa de Laguna em Santa Catarina. E então, como eu disse, o bloqueio ainda continua lá na região. Então, provavelmente, né, a gente pode supor que não eram daqui, eram de Santa Catarina, também já tinham um pouco conhecimento da estrada e não sabiam que essa estrada tinha aí um movimento intenso de caminhões. Não sei, a gente não sabe o que aconteceu, infelizmente, uma tragédia, mas o que vale sempre é a cautela. Lembrando, essa determinação de retirar os pardais, os radares móveis das rodovias, a gente em prazo mais longo vai ter uma noção melhor. Mas muita gente se aproveita disso para desrespeitar, porque sabe que em rodovia federal, primeiro, não tem radar funcionando, porque terminaram os contratos, então os pardais fixos não existem. Os radares móveis, a Polícia Rodoviária Federal não pode mais fazer uso desses equipamentos. Ou seja, as rodovias federais estão sem fiscalização por velocidade. E não foi esse o caso, mas a gente já viu acidentes, um deles na BR-116, um BMW com um casal de médicos que tentou fazer uma ultrapassagem de 5 veículos e acabou batendo de frente no caminhão, terminou com o óbito desse casal de médicos, também em excesso de velocidade aí. E foi ali em Barra do Ribeiro, Exatamente, né? Barra do Ribeiro. Em BR-116. Existe ali nesse trecho aí, era uma curva, era um trecho que ainda também não estava duplicado, infelizmente, e esse casal que não conseguiu fazer a ultrapassagem. E agora eu lembrei desse casal que bateu de frente,
Lembra daquele caso que aconteceu há pouco tempo, ali na cidade de Cristal, que era uma família que estava buscaram no hospital o bebê recém-nascido? Mais uma ultrapassagem que o condutor, que era de São Paulo, estava com o carro alugado e acabou batendo de frente nesse caso, carro da prefeitura. E nesse caso, foi mais grave ainda, por quê? Porque o motorista da prefeitura que trazia o casal do hospital com o bebê recém-nascido, vendo aquela situação, o que ele fez? Ele jogou o carro, né, pro acostamento, que foi a mesma reação desse motorista de São Paulo. E os dois foram se bater de frente, não na pista ali principal, mas sim no acostamento. Exatamente. Olha, dirigir nas nossas condições aqui é bastante difícil. É possível sim, um grande congestionamento esse acidente lá de Cristal provocou um grande congestionamento. Eu lembro até minha irmã voltava e ficou parada no trânsito. E a morte de um bebê com um dia morreu num acidente, ele que não estava com aquela cadeira especial, né? Que deveria estar na cadeira de bebê. Temos um outro assunto contigo, né, Guilherme? Temos uma mulher teve o carro roubado em Alvorada, mais um flagrante da ação dos bandidos, que mostra aí, foi flagrada pela câmera de segurança. Dá os detalhes pra gente, Guilherme. Esse assalto, André, aconteceu lá em Alvorada. A motorista, então, dobrou a esquina com o Chevrolet Prisma branco e encostou o carro na rua Romênia, no bairro Marechal Rondon, lá em Alvorada. Os dois bandidos estavam logo atrás em um outro carro, um carro prata. Eles encostam, bloqueiam a saída da motorista e em seguida descem os dois armados pela porta de trás do Onix prata que eles estavam usando. Logo abordam a motorista, obrigam ela a descer e aí ela foge então para a parte de trás do carro enquanto eles entram no veículo que estão roubando e saem mais adiante. Só que eles se atrapalham com o câmbio automático. A gente percebe que a luz de ré acende várias vezes antes deles conseguirem arrancar com o carro. Depois sim, aí fogem. Só que além do carro, essa proprietária ainda vai ter um outro transtorno. A carteira dela ficou dentro do Prisma. Ela perdeu documentos, cartões e outros objetos que estavam dentro dessa carteira. E aí o que acontece, André? Além do prejuízo, se não tinha seguro o carro, né? Mas se tinha, ainda pelo menos ameniza. Não resolve, mas ameniza. Mas ainda tem que tirar todos os documentos de novo. Imagina. Bom, é aquele caso que, saiu pelo menos com vida, né? Num caso como esses aí, podia ter acontecido o pior. Isso só mostra a violência que vem acontecendo em Alvorada, uma das cidades, se não a mais violenta, aqui do Rio Grande do Sul. A receita a gente sabe como funciona. A gente está andando aí, né, de carro, para chegar em casa, tem que ter muito cuidado. Não dá para simplesmente parar. Tem que andar tem que andar 2, 3 vezes, pedir para alguém dar apoio, porque muitas vezes os carros são seguidos porque são encomendas. Eles têm aquele modelo, aquela cor e eles vão atrás na primeira oportunidade, atacam. Obrigado, Guilherme Ronquete, pelas informações. Agora 12:26. Olha só, depois do churrasco, a caravana Farroupilha, lá nos Estados Unidos, fez um legítimo baile de gaúcho. A festa aconteceu num CTG, um CTG lá em Orlando, na Flórida, que reúne os gaúchos desgarrados aqui da terra. Conta pra gente, guria, Luciane Coleman. Celebração tem que ter música e alegria. E a caravana Farroupilha participou de um baile no CTG Rincão do Imigrante. E eu, para entrar no clima, vesti uma pilcha e vim a caráter. A programação contou com o show de dança do conjunto folclórico Arte Nativa. A cada passo, uma tradição. A cada coreografia, o resgate da cultura gaúcha. Tem que levar a tradição onde carrega, né? E é uma tradição linda, é uma tradição bonita, pura, né? Uma tradição que, assim, leva de geração em geração e é bonito a gente apresentar isso para todo mundo. O humorista Paulinho Micharia garantiu as risadas do público, contando causos cotidianos do interior. Eu gosto de batata, mas não na casa dos outros. Maravilhoso, eu fiquei muito feliz, muito contente. A gente sempre fica meio preocupado, mas a responsabilidade é sempre a mesma, né? Sendo lá no Brasil, sendo aqui. E é a emoção de estar longe de casa, podendo trazer alegria para as pessoas que estão aqui. Caravana Farroupilha agora ao vivo dos Estados Unidos, Luciane Coleman. Good morning, guria. Tudo bem, André? Bom dia para vocês. Quer dizer, aí já é boa tarde, né? Aqui ainda é bom dia, porque a gente está 2 horas a menos, tem o fuso horário, né? Tá Como certo. vocês viram ali na nossa reportagem,
Ali foi um baile maravilhoso no CTG Rincão do Imigrante, lá em Orlando. Mas olha, a gente já pegou a estrada, a gente já rodou quase 1.800 quilômetros, a gente já cruzou ali a divisa com o estado de Alabama, Mississippi, Louisiana, e a gente acabou de atravessar a divisa aqui para o estado do Texas, porque a gente está chegando em Dallas. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa caravana, ó. A gente tem 3 motorhomes, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de RVs, né? São verdadeiras casas sobre rodas. Em cada motorhome desses tem uma gauchada aí que está acompanhando a nossa caravana com destino à Califórnia. E ó, o homem, o André, que organizou aí toda essa aventura, tá aqui do meu lado, ó, é o Vandenir, mais conhecido como Vande. Vande é uma jornada cheia, emocionado, né? De imprevistos. Ele tá emocionado, ele é gaúcho. Tá aqui há quanto tempo mesmo, Vande? Já faz 30 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, né? E tá sendo uma aventura maravilhosa, né? E o cheia sotaque... de perrengue, viu? E não tem sotaque nenhum, né? Americano. Nenhum. Você fala com ele aqui, você vê que ele é gaúcho, fala bah e tudo mais. E olha, André, cheio de perrengue, a gente já furou o pneu, a gente tá sem gerador, tem um dos motorhomes que tá sem ar-condicionado, né, Vande? Tá um forno. É verdade, é só pela nossa tradição mesmo, mas vale a pena. Já tomamos uns 10 sacos de erva de chimarrão dentro desse motorhome aí. É verdade, e muita água, porque olha, eu sei que aí tá frio, mas tá aqui. Tá um calorão aí, em torno de 35 graus. A gente tá curtindo bastante a estrada. Olha aí, o pessoal aqui tá pegando um ar. A gente tem mais aí alguns... não sei quantos quilômetros até Dallas. Ainda até Dallas nós temos mais uns 250 quilômetros para chegar em Dallas. Olha. Então, mais uns 250 quilômetros, chegamos em Dallas. E aí, por lá, tem uma churrascada lá na Fogo de Chão nos esperando, André. Que bacana, que legal. Essa é a nossa caravana farroupilha, Luciane Coman, acompanhando, atravessando de leste a oeste os Estados Unidos, com esse grupo, com esses gaúchos que estão encontrando por lá muita gente, lá pelos rincões norte-americanos. Um beijo grande, guria. Te cuida e a gente continua te acompanhando. Boa viagem para todos vocês. O nosso abraço a toda a equipe aí. Muito bem, agora meio-dia e 30, o SBT Rio Grande está terminando. Muito obrigado à audiência e companhia. Na sequência tem o esporte e olha só, Débora de Oliveira está com um convidado, mas muito especial, Débora de Já Oliveira. adivinhou quem é, André? Será que o pessoal em casa já adivinhou quem é? Eu dei várias pistas, né? Eu vi ali entrando rapidinho, assim. Falei que ele era um recém-chegado, mas já tá aqui, ó, na intimidade com os tricolores. Nem parece que chegou faz pouco. Já tá assim, ó, no coração da torcida. Dá uma dica, né? Já comemorou, já fez gols. Gols no plural, não é Fala, um golzinho guria. só, é no plural os gols. Ele já foi até modelo, igual Gisele Bündchen, como eu falei esses dias, que eu vi Mais a uma foto dica. dele, ele tá aqui fazendo assim, que não. Uma última dica, ele joga numa posição que, olha, tem uma concorrência e tu acha que ele deu bola? Não deu a mínima. Chegou chegando, já usou até a braçadeira de capitão. Poxa vida. Será que eu dou uma... Eu peço pra que ele dê assim só uma espiadinha ou não? Lógico que sim. Faz só assim, ó, uma espiadinha aqui, ó. Uma espiadinha aqui, ó. Mais um pouquinho. Aí, Opa! ó. Ali, ó. Olha o sorriso Olha do aí. moço, André. David Braz é o nosso convidado. Obrigado. Prazer estar participando pela primeira vez, né? E muito feliz. Tu acha que as minhas dicas foram boas, assim? Foram boas, ficou fácil, viu? O do disse, O da modelo, tu gostou, né? Não, modelo não. Ah, mas vai eu desfilar tenho aqui também, provas Débora? que ele foi modelo, André. Vai desfilar aqui também? Não, vamos desfilar não. Não é minha área. O Jeremias, mas aqui é assim, eu também não é minha área dançar. Do Jeremias, muito menos. Eu até danço melhor que o Jeremias. Aí aqui a Débora põe a gente pra trabalhar. Não tem jeito, não. Não, essa Então não é tá. minha área. Ó, André, eu vou Vai aqui lá. seguir o jogo aqui com Isso. o David Braz, que hoje ele é o dono desse campinho aqui. Tá certo. Ele Beijo vai grande. dominar esse time aqui hoje. Tchau, tá tchau. bom? Beijo Amanhã. pra ti.